E aí, gente? Bom dia, turma. Vamos embora agora começar nossos estudos voltados para a Fedra, né? Eu vou estar apresentando aqui um pouquinho para vocês sobre o autor de nossa Fedra, né? Sobre o autor da nossa obra de Fedra. O nosso colega Diniz vai estar apresentando depois para vocês um pouquinho do texto propriamente dito, né, da peça. E depois eu retomo aqui para contar um pouquinho para vocês de como que foi a recepção dessa peça, certo? Dito isto, vamos embora já começar, sem demoras, sem delongas, bora-se embora estudar e se liga, hein? Bom, vamos começar pelo autor, como já tinha dito a vocês. O autor de Fedra é o Jean Racine, Jean-Baptiste Racine, né? Ele nasce lá no norte da França, numa cidade chamada La Ferté-de-Milon, por volta de 1639, no dia 22 de dezembro. E aí ele cresce órfão porque ele perde a mãe morre num processo de parto de sua irmã, aos 2 anos de idade, e perde o pai aos 4 anos de idade. Bom, e aí ele cresce, criado pela avó paterna chamada Maria Desmolins e pela tia e a madre Inês, de Sainte-Teclé. Ambas são jansenistas e, por consequência disso, o Racine ele vai crescer em Port-Royal com a educação à base do jansenismo, né? E aí é importante para a gente compreender que nessa época do classicismo francês, onde o Racine viveu, a França ela se dividia entre duas concepções ideológicas de valores morais diferentes, né? Elas se confrontavam muito na época. Era o jesuitismo e o jansenismo, né? E aí, o jesuitismo, ele nada mais era que uma doutrina essencialmente otimista, que atribui ao homem o poder de encontrar reabilitação de sua essência, atingindo a união com Deus através de um excesso gradativo em níveis de perfeição. Então, esse otimismo que o jesuitismo ele vai carregar, ele vai ser bem importante para a gente também distinguir do pessimismo do jansenismo, que nada mais era que movimento interno, né, do catolicismo romano, que vai rejeitar as condenações impostas pela autoridade romana. E aí ele tenta apresentar uma imagem do cristianismo mais fiel à sua origem, trabalhando também, como eu já falei, o pessimismo, né? Ele é bem mais. Ele, na verdade, eu consideraria ele mais pé no chão. Mas na época, como ele se confrontava com o jesuitismo, ele era colocado nesse lugar de pessimismo, já que o jesuitismo ele trabalhava o otimismo. Dito isto, visto essa confrontação, né, dessas duas ideologias de valores morais da época, o Lucien Goldman, um filósofo e sociólogo francês, ele, através dessa discussão, nos leva a analisar a obra de Racine sob a perspectiva das formações ideológicas sociais da sua época, né? E mostra de que maneira suas peças refletem as tensões por ele vividas. Entre 1655 e 1658, o Racine ele estuda numa Petites Écoles, que nada mais eram que escolas que utilizavam um sistema de ensino estabelecido em 1637 pelos intelectuais que se reuniu lá em Port-Royal, na metade do século XVII, no auge da controvérsia jansenista. E aí o Colégio de Bivous era exatamente o nome da escola onde ele recebe uma educação clássica com influência do filósofo e teólogo Blaise Pascal. Ainda em 1658, no final do ano, o Racine ele inicia seus estudos de filosofia no Colégio de Darcourt, lá em Paris. E aí a instituição ela também é fundamentada no jansenismo, né? Os mestres do Racine foram ninguém mais, ninguém menos que o Claude Lancelot, o Jean Amon e o Pierre Nicole.
As escolas de Port Royal, elas se preocupavam sempre em considerar o mundo, por uma parte radicalmente mal, e outra parte como uma esfera celestial, compreendendo um Deus distante, porém presente nas consciências dos fiéis, assim como no cristianismo, né? E aí, aos 22 anos, em 1664, o Racine ele inicia sua carreira de escritor escrevendo poesias cortesãs, influenciado pelos jardins de Port Royal, onde ele passava boa parte do tempo estudando. Ele escreve cerca de uma série de 7 poemas intitulados de Le Paysage Promette de Port Royal des Champs. Um deles até descreve o lugar onde ele morava. Creio eu que é o quarto Odé. Odés é como eles chamavam essa categoria de poemas lá na época. E aí o poema que ele descreve, esse Jardim de Port Royal, que motivou ele também a escrever sua primeira peça, diz o seguinte: estes velhos reinos das sombras, os grandes bosques, as negras florestas, quanta beleza e encanto escondem sob suas tão sombrias folhagens. É nesta morada tranquila que se vê reinar noite e dia a paz e o silêncio. É lá, dizem, que nossos ancestrais, no século de inocência, saboreavam dos céus as delícias. Chique, né? E aí, principiando desses poemas, o Racine ele escreve sua primeira peça, como eu já disse a vocês, inspirada nesse Jardim de Port Royal, que vai se chamar La Tebedo, ou La Frames Enemies, que significa os irmãos inimigos. O nome ele é dado pela Madame Sévigné, que era uma frequentadora, né? Ela era uma moradora de Port Royal e uma frequentadora desse mesmo jardim. A peça ela foi até encenada pela companhia do Molière, um dramaturgo lá da época, né, bem famoso, vocês devem conhecer, no Teatro do Palais Royal, lá em Paris. Porém, a peça não foi bem recebida pelo público. Assim como sua segunda peça também não foi bem recebida. A segunda peça, chamada Alexandre o Grande, também não obteve sucesso, né? Assim como a primeira. E aí, sua primeira peça de sucesso, ela vem em 1667, que vai se chamar Andrômaca. Neste mesmo ano de 1667, o Racine ele decide morar com o seu primo Vitarte no castelo. E aí, essa ação ela vai ser considerada como traição, já que o governo autoritário da época, o de Luís XIV, ele era totalmente contra o jansenismo. A perseguição aos jansenistas era tão forte que o governo obrigou os praticantes dessa religião, né, a assinarem um formulário que condenava a prática jansenista. O escritor Saint-Sorlin era um dos que conduziam essas perseguições. E aí, a respeito disso, o professor do Racine, o jansenista, né, o Pierre Nicole, ele escreve cartas em defesa à comunidade de Port Royal e ainda critica esse Saint-Sorlin por ter escrito peças e de um modo assim envenenado o público. E aí, após essas cartas serem postadas, enfim, o Racine ele toma essa declaração como um ataque pessoal e responde com um manifesto que, ao cair ao conhecimento da massa, reforça a condenação ao jansenismo. Após esse episódio inteiro, o Racine ele escreve a peça Bajazet em 1672, no mesmo ano que ele foi admitido na Academia Francesa. Ele escreve também Mithridates, que em 1673, e escreve Ifígenia, em 1674. E aí, em 1675, ele recebe o título de tesoureiro da França. Bom, por volta de 1676 e 1677, ele publica a Fedra, uma obra em que Racine ele vai alcançar o seu ápice, né, o seu auge do sucesso. E aí a obra ele marca a sua reconciliação com os mestres de Port Royal, além de retratar a sua importância, né, a importância que a cidade teve para ele em sua carreira.
Ao trazer a personagem Enone na peça, que para alguns estudiosos seria a representação do otimismo jesuíta, resultando sempre na derrota de Fedra. Ele aborda também o pessimismo jansenista, servindo de maneira exemplar a doutrina cristã, que acredita que nenhum esforço humano é capaz de mudar o destino que Deus aos homens reservou. E aí, nesse conflito entre os ideais jansenistas e jesuítas, o Racine ele segue boa parte de sua carreira. Ele vai escrever as suas duas últimas peças a pedido da Madame de Maintenon, que é a esposa de Luís XIV. A primeira é o drama bíblico Esther. Ele escreve em 1689, introduzindo coros à maneira grega. Ele se influenciava muito lá na maneira da tragédia grega. E a segunda é o drama religioso Atália, em 1691, considerada uma das mais notáveis peças do teatro francês. Por fim, no final da vida, o Racine volta à fé e reconcilia-se mais uma vez com a abadia de Port-Royal. O Jean-Baptiste Racine ele falece na França no dia 21 de abril de 1699. Ele foi enterrado no cemitério de Port-Royal, mas em 1710, seus restos mortais foram translatados para a igreja de Saint-Étienne du Mont, lá em Paris. E aí, aquela perseguição toda do governo do Luís XIV aos jansenistas, eles resulta exatamente numa extinção da população de Port-Royal. Hoje em dia, existem algumas ruínas lá em Port-Royal e elas servem para pesquisa, elas servem de museu para pesquisadores. Enfim, é isto. Aqui está um pouco da biografia do Racine, autor de Fedra. Agora vocês fiquem com o Diniz para falar um pouco mais para vocês sobre o texto de Fedra. Fedra é uma tragédia grega que envolve questões como romance, drama, posições políticas e, em linhas gerais, vai tratar da paixão de Fedra, esposa de Teseu, rei de Atenas, pelo seu enteado Hipólito, que mais tarde será acusado de ter ultrajado a casa do seu pai ao tentar tocar a rainha. O mito, que já recebeu inúmeras releituras ao longo do tempo, é trazido pelo poeta francês Jean Racine com um tipo de escrita que se aproxima muito das obras de Eurípides e de Sêneca. Na sua obra, Racine não vai apresentar nenhum aspecto muito radical, mas vai inovar nos diálogos, colocando personagens novos e vai retirar do personagem Hipólito uma crítica severa ao sexo feminino, que é muito característico do personagem nas versões anteriores. Fazendo assim, Racine consegue trabalhar, escrever uma nova obra com elementos do seu universo literário, mas apresentando maiores detalhamentos sobre pontos que ficam em suspenso nas obras clássicas, como, por exemplo, ele vai dar maiores detalhes sobre a ausência de Teseu. O mito de Hipólito e Fedra tem registros desde a Odisseia de Homero, quando Odisseu vai visitar o Hades no canto 11º, lá ele encontra com Fedra. Esse relato mítico ele vai ser retomado na tragédia clássica em duas obras do dramaturgo Eurípides. A primeira, chamada de Hipólito Velado, nós temos poucos fragmentos que sobreviveram até os dias atuais. E a segunda, chamada de Hipólito Porta-Coroas, é o texto mais completo, inclusive datando uma apresentação no ano de 428 a.C., o que seria ali alguns anos antes do início da Guerra do Peloponeso. Há registro de que Sófocles, o escritor de Édipo Rei, também teria trabalhado uma peça em cima desse tema, porém sabe-se pouco sobre esse texto. Em 59, em Roma, Sêneca, um dramaturgo, ele vai retomar esse mito a partir da visão de uma filosofia estoica. Muitos estudiosos, inclusive, questionam se o texto de Sêneca não seria só uma cópia do texto de Eurípides e se de fato existe ali um valor literário. No texto de Sêneca, vai se observar uma possível retomada da estrutura apresentada lá na primeira tragédia de Eurípides. Ou seja, aqui Fedra vai estar apresentando diretamente o seu desejo para Hipólito. É interessante pontuar que Sêneca vai trazer a personagem de Fedra
apontando o seu desequilíbrio e a sua incapacidade de conter o seu desejo amoroso por Hipólito como uma figura que deve ser evitada, né? Um personagem que vai estar longe da conduta equilibrada e defendida pela filosofia estoica. Se fizermos um rápido contraponto com as obras dos dramaturgos clássicos, Racine vai trazer uma série de novidades para o seu texto, apesar que aqui, novamente, Fedra vai confessar o seu desejo amoroso a Hipólito. Ao longo do texto da tragédia de Racine, vai se observar o trabalho de reescrita dele, porque muitas falas ou informações aparecem, são mantidas, mas não são ditas pelos mesmos personagens. Como, por exemplo, a paixão de Fedra começa quando ela vê Hipólito. No texto grego, é a deusa Afrodite quem vai dar essa informação. Abre aspas. Fedra o viu e ficou possuída em seu coração. Fecha aspas. Diz a deusa no verso 27. Já no texto de Sêneca, não há referência de como esse amor, esse sentimento tenha começado. Em Racine, a própria Fedra revela como começou essa paixão, e ela se inicia pelo olhar, ou seja, há uma humanização, uma dessacralização da paixão. Eu procurava aflita minha razão perdida, remédios impotentes para um amor incurável. Em vão eu queimava incenso nos altares, quando a minha boca invocava o nome da deusa. Era o nome de Hipólito que eu invocava. Um outro exemplo é que tanto no texto grego quanto no texto latino não há menção à quantidade de tempo que Teseu está desaparecido. Já em Racine, o período corresponde a 6 meses. Isto é, existe uma racionalização de um tempo, uma concepção moderna de tempo. E aqui o tempo é representado como um elemento decisivo na vida dos homens. Gennett pontua que quando Racine traz novos personagens para sua obra, ele vai criar uma ampliação desse tema. Os personagens de Racine, como por exemplo Arícia, Terameno, Panopeia, não estão nas tragédias clássicas. O dramaturgo francês, do mesmo jeito que os autores clássicos, reescreve o mito de acordo com as suas escolhas, mas tendo sempre subjacente os textos greco-romanos com os quais ele dialoga. A estrutura do texto é formada por 5 atos ao todo. O primeiro ato contém 5 cenas. O segundo, terceiro e quarto ato contém 6 cenas. E o quinto e último ato contém 7 cenas. No primeiro ato, vemos Hipólito decidido a ir buscar Teseu, também para fugir do amor que sente por Arícia, que é um amor proibido por questões políticas. Nesse mesmo ato, vemos Fedra louca, decidida a abraçar a morte, e acaba por revelar a sua paixão por Hipólito para Enone, que é a sua fiel confidente. Nesse ato, temos a confirmação conturbada, cheia de boatos, da morte de Teseu. E Enone acaba por convencer Fedra a viver pelo seu filho, para que ele não acabe se tornando um preso político, um escravo. As notícias sobre Teseu chegam até Arícia e ela sonha em ser livre politicamente de novo. Hipólito, ciente de que não vai poder lutar pelo trono por ser filho de uma estrangeira, faz uma aliança política com Arícia e promete a ela reunir todos os votos que seriam dados a ele. Fedra tenta fazer o mesmo com Hipólito. Ela tenta fazer uma outra aliança política, mas acaba se declarando para ele e, por ser rejeitada por ele, tenta convencê-lo a matá-la de vez. A cidade de Atenas acaba por escolher o filho de Fedra como o novo rei e Hipólito foge para Épiro para buscar o seu pai. Aqui vemos Fedra se sentindo culpado por ter revelado seu segredo mais profundo e obscuro a Hipólito e se questiona se ela é mesmo capaz de governar um reino quando nem mesmo é capaz de controlar os seus próprios impulsos. Teseu retorna nesse ato, ao lado de Hipólito. E Fedra teme que Hipólito tenha dito alguma coisa sobre sua paixão a Teseu. E Enone trama contra Hipólito a fim de proteger a vida da rainha. Aqui, Hipólito pede permissão ao seu pai para deixar as terras do reino, afirmando já não precisar mais estar ali, protegendo os interesses de um pai desaparecido.
E nesse ato, Teseu conta toda a história do seu desaparecimento. E o ato vai se encerrar com Hipólito questionando sobre as próprias certezas e motivações. No quarto ato, Enone vai dizer a Teseu que Hipólito tentou deitar-se com sua esposa Fedra, e quando essa o rejeitou, ele teria tentado usar da força para subjugá-la. E Fedra só teria conseguido escapar ao tomar dele a espada para sair da situação. Teseu, tomado por tamanho ódio, expulsa o seu filho para sempre das suas terras, rogando-lhe uma praga mortal em nome de Netuno. Hipólito tenta defender-se e acaba por revelar estar apaixonado por Arícia. Fedra ouve os gritos enfurecidos de Teseu e, achando que fez o marido matar o seu próprio filho, corre para reverter a situação. Hipólito planeja casar-se com Arícia às escondidas para que eles dois possam fugir juntos. Teseu diz a Arícia que o seu filho está fugindo por ter cometido um crime contra as leis mais sagradas. E ela nega, mas não revela o que realmente tinha acontecido por pedido de Hipólito. Teseu manda chamarem Enone para que ela volte a testemunhar contra Hipólito e recebe a notícia de que ela estava morta, que ela havia morrido se jogando no mar, e que Fedra estava muito abalada por essa notícia e também desejava morrer. Percebendo toda essa situação, Teseu manda buscarem Hipólito antes que ele se lance ao mar e encontre com a fúria de Netuno, mas recebe a notícia que Hipólito já havia sofrido morte desastrosa. Terameno, tutor de Hipólito, narra tudo o que se passara nos momentos finais do herói. Fedra revela toda a verdade, devolvendo a pureza ao nome de Hipólito, e morre ao se envenenar. Teseu então cumpre o último desejo do seu filho e toma Arícia como sua filha. Bom, pessoal, e aí agora trazendo um pouco para vocês da recepção de Fedra, o mito grego de Fedra, ele serviu de pretexto para um número considerável de adaptações teatrais, né? Só na Antiguidade Clássica foram 5. Uma de Sófocles, 2 de Eurípides e uma de Licofrum. Não, ainda teve mais uma de Sêneca, isso. E aí dessas, somente 2 sobreviveram na íntegra ao tempo. A segunda versão de Eurípides e a de Sêneca. Na era moderna, no século XVII agora, a gente tem essa história vertida para o palco, né, nas mãos do dramaturgo francês Jean Racine e na contemporaneidade pela inglesa Sarah Kane. No Brasil, a gente ainda teve uma grande montagem realizada por Augusto Boal e foi protagonizada pela Fernanda Montenegro, né, em 1986. E é importante destacar que essa tragédia escandalizou o público, pois Fedra apresentou diretamente a sua paixão por Hipólito. Trata-se de um dos poucos casos na literatura na qual o texto ele é reescrito por causa da recepção negativa do público. E aí, no Hipólito de Eurípides, encontra-se de modo latente 2 conflitos se manifestando. Um metasubjetivo, a opor os heróis aos deuses, outro intersubjetivo, a conflagrar os heróis entre si. E a esses 2 se poderia acrescentar ainda um terceiro, que Eurípides, como nos demais tragediógrafos gregos, ainda não tinha condições de tomar uma precedência. Um conflito intrasubjetivo do tipo ontológico, pois relativo ao ser entre si. E aí, apoiando-se em Aristóteles, Jean-Pierre Vernant, ele argumentou que os heróis trágicos, em especiais os que Eurípides trazia, agiam a despeito de si mesmos, denominados por paixões irresistíveis e ou por suas próprias idiosincrasias. Essas, ao se consolidarem, traziam também um elemento coercitivo, ou seja, a determinar as ações do herói. E aí, a versão do Racine, escrita quando as sementes do Renascimento já haviam espalhado por toda a Europa Ocidental, alterou consideravelmente o quadro acima exposto, tão marcado pela presença do herói que age malgrado, né? Porque o conflito do homem com as forças divinas, se não desapareceu, modificou-se substancialmente, em que raramente ou não aparece nas traduções da peça a menção ao nome de Afrodite.
Com acirrados debates sobre a natureza humana, a salvação e a graça de Deus, a França tornou-se o palco de uma separação muito nítida, e o Racine enriquecia o Pantaleão da literatura grega. Embora haja controvérsias a respeito do quanto a obra de Racine possa ser lida sob o ponto de vista de uma impregnação de valores cristãos, isso não nos impede de levantarmos aqui algumas implicações desses valores no seu trabalho de criação literária, sobretudo no que se refere à composição de Fedra. E é importante nesse ponto ressaltar que as questões relativas às influências jansenistas na criação literária de Racine e o rastreamento do que foi a interferência social ou a imposição da psicologia individual contribuem para melhor situar as relações que foram estabelecidas entre a obra do poeta e os princípios da doutrina religiosa que o mesmo viu crescer, né? Em defesa de uma interpretação psicocrítica, o Charles Mauron, um grande crítico literário, ele ressalta que antes de averiguar o alcance das condições sociais, seria mais prudente considerar que a obra é fruto de uma elaboração pessoal. Para ele, essa prudência se refere à necessidade de se levar em conta o fato de que a obra literária não poderia se explicar do ponto de vista da manifestação de um dado conjunto de circunstâncias externas, sem considerar os processos da psicologia individual que levam o autor a interagir de forma peculiar com o meio em que vive. Retomo também o Lucien Goldman, né, como já citei para vocês, um grande dramaturgo da literatura francesa, que analisa a obra de Racine e nos mostra que reside exatamente no fato de considerar a literatura como a expressão de uma determinada visão de mundo constituída por fatos tanto individuais quanto sociais. Para ele, as relações se instituem entre o criador e seu ambiente. E aí essas mesmas relações, elas são infinitamente complexas e não podem deixar de se estabelecer no nível da obra escrita. Bom, e aí, em O Amor de Fedra, uma peça estreada mais de 3 séculos depois da tragédia de Racine, tempo suficiente para o gênero do drama nascer, crescer, definhar, e com todas as ressalvas aqui morrer, se poderia definir o seguinte modo a segunda das 5 peças deixadas pela Sarah Kane: uma casca dramática recheada por um miolo de natureza antidramática. Bom, dividida em 8 cenas de variados tamanhos, todas com exceção da primeira e da sétima, calcanhadas com força no diálogo, que quase sempre era travado entre 2 personagens, à primeira vista não se observa nessa peça nenhuma grande ousadia que suplasse o formato tradicional do drama. Mesmo sem rejeitar o modelo clássico de composição, a maneira extremamente irreverente como Sarah Kane dele se aproximou acabou conferindo o Amor de Fedra a um caráter parodístico, próprio de quem parecia ter a intenção de criticar o sistema por dentro, um dos preceitos básicos da verossimilhança dramática, né? A coerência entre o pensamento e a ação das personagens, em alguns momentos foi jocosamente deixada de lado, dando origem a interessantes paradoxos, que em certo sentido funcionariam como atos falhos, né? E aí é isto, pessoal. Essa foi a recepção da obra, né, de Fedra, o que é que vem antes, como que foi na época e após o texto do Racine. Bom, concluo também aqui a nossa apresentação teórica. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e absorvido o melhor que nós tentamos passar para vocês. É isto.